Bem, nós retornamos ao debate, né? Muito produtivo o primeiro bloco, agora é o segundo bloco, né? De praticamente 1 hora cada um. E nós vamos iniciar pelo tema 6, que é: o Brasil é um pilar espiritual ou esse é um mito perigoso? A questão para o debate: o Brasil é um pilar espiritual do Ocidente ou vítima de uma retórica perigosa? A tese seria que o Brasil, como maior nação católica, tem missão espiritual civilizacional para o Ocidente. A antítese é que atribuir ao Brasil essa missão é um mito messiânico que arrisca sacralizar a política. Então eu queria agora começar ouvindo Joel a esse respeito. Bom, do ponto de vista cristão, a gente tem a ideia, né, de que o Brasil é um pilar espiritual e, e essa tese, né, ela pode ser defendida com base na sua própria história, né? A demografia e a influência cultural que os cristãos, eu diria até que a cultura judaico-cristã trouxe para o Brasil. O Brasil é o maior país católico do mundo em números absolutos, né? Aí, acho que segundo o último, o IBGE de 2020, chegou a 123 milhões de católicos, né? E também é um dos países onde os evangélicos têm crescido muito, né? Hoje já passam de 30% da população. Então, nós temos uma população absolutamente cristã e que possui uma predominância, né? Onde essa essência cristã moldou a cultura, os valores, as instituições brasileiras desde a colonização até os dias de hoje. E a fé cristã, com sua ênfase, né, no amor, na justiça, na redenção, ela tem trazido para o país alguns pontos importantes e que oferece uma base espiritual que ela pode inspirar a sociedade a buscar um bem comum, né? E aí fica um paradoxo, né? Que eu vou deixar essa bola picando aí para o Carlos. É como que um país assim majoritariamente cristão permite a gente chegar aonde nós chegamos com mais de 18 anos, acho que 20 e poucos anos de governo de esquerda, onde eles vêm minando, né, a nossa cultura, a nossa educação, uma série de áreas, né, que vêm sendo atacados, né, e isso chega até a ser um fenômeno, né, que precisa ser avaliado, né, para nós cristãos, católicos e evangélicos internamente, que precisamos fazer uma avaliação aonde foi que nós erramos, né, em fazer esse ajuste aí para que a gente saia dessa situação que nós nos metemos aí. Esse fenômeno, como toda uma devoção cristã que existe, né? O crescimento, inclusive, de movimentos evangélicos que demonstram uma espiritualidade vibrante no país, eventos como Marcha para Jesus, as romarias, né? Que tem, as várias que tem por todos os cantos do país, né? Que mostram a capacidade da fé de unir e de inspirar. E do ponto de vista cristão, essa vitalidade que pode ser vista como uma reflexão do chamado a uma comunhão e a um testemunho, como que a gente chegou nessa situação? Então, eu acho que a gente precisa, sim,
fazer isso que nós estamos fazendo hoje aqui, nesse canal, que é colocarmos as verdades, né? E conscientizar nossa população, que é absolutamente cristã, mas que precisa se converter não só no coração, porque nós temos um coração cristão, mas a nossa mente ela é marxista. Então, nós precisamos da metanoia, né? Que é uma mudança de mentalidade, e para que essa mudança de mentalidade desça para o coração, que já é um coração cristão, né? Que aceita os princípios de Deus, mas que há aí uma divergência interna onde nós defendemos os princípios e votamos num cara como Lula, votamos em cara como esses caras que estão aí. Então, eu fiz essa provocação e eu sei que o Carlos vai nos ajudar nisso aí. Tá bom? Tá certo. Carlos, pode dar sequência, então? Eu poderia até sintetizar, né, fazendo um apelo ao pastor Joel, dizendo assim, pastor Joel, mistério da iniquidade. Então, expliquem para aqui para o livro. Se nós observarmos, né, o conjunto, e uma coisa que eu levo muito a sério, pastor, aqui sem qualquer tipo de, vamos dizer assim, crítica, né? Acho que um dos grandes problemas fundamentais do mundo, não só do Ocidente, mas do mundo, ele veio da nossa divisão. A nossa divisão, ela sacrificou o cristianismo no mundo. A gente teria que ter ambas as partes. Não estou aqui criando nenhum tipo de obrigações acessórias a qualquer outro que não seja o mesmo na minha própria condição de fé e de profissão de fé católica. Mas está na hora da gente voltar a conversar de uma maneira muito séria a respeito de uma reunificação do cristianismo, que é a solução verdadeira para as mudanças estruturais, que elas não vão ocorrer com vamos dizer assim, com esse conjunto de farsantes que falam em todos os nossos lados, no seu meio, no meu meio, né? Vocações que tradicionalmente que poderiam ser verdadeiramente pujantes, firmes, etc., né? Viciaram os seminários, viciaram, né, a própria teologia. Então, a gente luta, né, contra, eu chamo essa potência do falso, né, de uma maneira muito forte. E a nossa desunião contribuiu para isso. Quando eu falo nossa, é nossa. Não estou falando nem sua nem minha, estou falando nossa. Né? Chegamos a um ponto de ruptura que foi extremamente, eu diria, gravoso para a humanidade de uma maneira geral. Nós deixamos muito órfãos nisso. Então, eu acho que é o tempo da gente tentar restaurar isso. Não sei em que tempo, mas acho que devemos começar um caminho de convergência, né? Aprofundar as nossas identidades, discutir nossas diferenças, superar uma série de problemas, porque eu acho que não tem, por exemplo, essa questão do Brasil, o pilar espiritual, né? É um baita pilar silencioso. Entendeu? É um pilar que, vamos chamar assim, está claudicando, né? Quer dizer, não se sustenta, porque a gente observa, né, pelos frutos, né, o que a árvore está fazendo, a árvore, o que ela é. Então, nós estamos vendo que o Brasil, cada vez mais, embora tenha números exuberantes, mas ele é cada vez mais descristianizado. A vida pública mostra isso, né? E o instrumento que essa gente tem de construção de uma certa manipulação em todos os ambientes das igrejas, falo de uma maneira geral, quando eles entram na política apenas para um determinado discurso de poder e de interesse, para que aquelas mobilizações do ponto de vista vamos chamar assim, aí, um termo marxista que o senhor mesmo usou, pastor, das massas, não das pessoas, não dos indivíduos, não daqueles, né, que professam a mesma fé. Então, há um ambiente também de grande manipulação. Então, você vê, você tem um presidente hoje que
se colocar efetivamente seus atos, ele pode escolher a religião que ele quiser, mas ele jamais pode dizer que ele é um católico cristão. Não existe essa hipótese. A questão, por exemplo, cultural do Brasil, né? Quando houve o descobrimento do Brasil, né, não houve aqui um baile funk, né? Ninguém chamou o Fernandinho Beiramar para arrumar e estruturar, né, a comemoração de um país. Não. Celebrou-se uma missa e se consagrou esse solo a Deus. Então, foi um ato religioso, um agradecimento fundamental de um país que se tornaria, né, o Brasil, com uma língua única, né, com uma extensão territorial invejável, um continente dentro de um continente, e essa contribuição religiosa ou da religiosidade, ou da espiritualidade cristã, ela pavimentou o crescimento do país, com todos os erros e acertos das pessoas, mas ela era o fundamento, né? Princípios básicos estavam ali. Então, quando eu falo no Brasil no sentido do que ele poderia iluminar, por exemplo, a América Latina, o que ele poderia iluminar a questão do mundo, era exatamente porque essa fidelidade ao Evangelho, né, e ao peso dessa tradição religiosa de sua fundação, ela serviria minimamente para impulsionar o progresso do país, o crescimento, mas não simplesmente no campo econômico, com todos os potenciais que o Brasil tem, mas ele tem um grande potencial ainda maior de restauração do Ocidente a partir de uma Europa decadente, que foi exatamente o que o Iluminismo produziu. Então, eu sempre tive no meu coração que o Brasil era chamado, era vocacionado, mais do que isso, a essa integração do Ocidente e restauração de seus valores. Mas aí o que houve? Essa falta de formação, convicção da própria fé, fez com que esse conjunto de estruturas de pensamento marxista, formais ou não, né? A deformação do coração humano é anterior a essas ideologias, né? Então ele foi pressionado para um outro determinado lado, o lado do domínio, o lado como é que se diz, do próprio egoísmo em si, do valor absoluto de controle pessoal. Então, eu acho que as concessões, né, que foram feitas por aqueles que são cristãos é que violaram, né, a sua fidelidade à fé e seu próprio juramento. Né? Porque quando, pelo menos falando do ponto de vista católico, né, você tem lá o batismo, que é aceito, né, pelas religiões cristãs, né, no caso, os evangélicos também aceitam o nosso batismo e vice-versa, quando há conversões mútuas, né? Mas, por exemplo, na questão do crisma, né, da maioridade católica, né, você tem um juramento formal de adulto sobre aqueles compromissos de fé que você tem. E isso se dá na realidade que você vive, no país que você está. Então você vê grandes líderes católicos, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal eu já tive alguns embates, né? Eu até discuti em tribunais canônicos de excomunhão de um conjunto desses ministros, porque é inaceitável, por exemplo, fazer a sistolia fetal, o sujeito se dizer católico e ser recebido por um bispo católico. Teria que ser recebido por um bispo católico para confessar, né? E se arrepender do pecado e mudar o que fez. Então, as nossas estruturas de poder, elas cooptaram certas lideranças religiosas e isso fez com que o Brasil se tornasse esse pilar silencioso. Mas, potencialmente, o povo brasileiro tem uma vocação, que eu diria natural, pelo chamado do próprio Deus, ao encontro do cristianismo e de sua verdade. Entendeu? Então, o que a gente precisa, de fato, é reativar, como nós estamos fazendo aqui, esse debate que faz com que as pessoas queiram lutar novamente por uma fé autêntica e por um conjunto de valores que eles querem que vijam no país.
Então, não é simplesmente uma questão meramente, vamos chamar técnica, né, de um conceito sociológico funcional, de que não, o Brasil é o maior país católico, com mais evangélicos, somos, então é o maior país cristão do mundo, disparado, está na hora da gente perceber os efeitos. O Brasil convive com união de pessoas do mesmo sexo, com vontade de liberação de droga, com corrupção profunda institucional, não é só financeira, mas é da própria questão do poder, convive com o aborto, com a Constituição que garante a inviolabilidade humana no artigo 5º. Então, que coisa é essa de país cristão? Se as próprias estruturas do Estado, que querem se apartar da iluminação formal do Evangelho, elas mesmas colocam nas próprias regras constitucionais citações objetivas, por exemplo, da doutrina cristã. Dignidade da pessoa humana, o direito ao asilo, inviolabilidade da vida humana, o direito a uma família. O artigo, se não me engano, 226 da Constituição diz, né, que a união estável entre homem e mulher. Aí vem um tal de um ministro lá do Supremo que acha que é entre pessoas. Se ele acha, ele tinha que ser constituinte e debater isso. Não, o que estabelecer. A lei, quando estabelece a restrição, é porque ela é restrita, não cabe interpretação. Então, se a união estável entre um homem e mulher, ponto. Um país promover, por exemplo, que promoveu o divórcio, que elegeu permanentemente um senador que trabalhava contra a família. Então, quer dizer, nós precisamos restaurar isso, né? Se nós somos um país cristão, pelo menos em volume, em número de pessoas, está na hora da gente aplicar aquilo que nós acreditamos. E outra coisa, não é pela uma questão material de país, nós aplicamos isso na nossa casa. Então, se eu aplico na minha casa, respeitando a minha esposa, tendo fidelidade a ela, aos meus filhos e aos projetos que nós comumente construímos, por que eu não posso transcender isso para o país? Por que eu não posso alargar essas fronteiras para o país? Então, é isso. Então, eu acho que a questão aqui do pilar espiritual é muito perigoso, porque soa farisaico. O Brasil ele está nessa condição de perspectiva. E as religiões estão se deixando manipular pelo Estado. Esse é um grande perigo. Muito bom. Pois não, quer falar alguma coisa? Não? Eu gostaria de acrescentar e dizer, Kaufmann e Carlos, que realmente essa verdade e autenticidade, né, ela precisa acontecer. A fé cristã ela exige uma coerência entre o discurso e a prática. E o Brasil ele só será um pilar espiritual se a sua liderança religiosa e política refletir os valores do reino de Deus e não interesses partidários, econômicos, né? E nós nos perdemos nisso aí. Mas eu quero juntar minha voz junto com o Carlos, e aqui ele bem representando os católicos e eu os evangélicos. Nós precisamos tocar essa trombeta no Brasil. Nós precisamos fazer essa discussão que nós estamos fazendo aqui ecoar os 4 cantos desse país e que nós possamos nos agregar, nos reunirmos e assim, primeiro pedir perdão a Deus pela nossa omissão, pelas nossas alianças mal feitas, né? E quando nós fomos coniventes com a doutrina de Paulo Freire, por exemplo, que tem carcomido a educação brasileira e outras tantas ideologias, né, de gênero e tantos que estão por aí. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, isso precisa recuar como um tambor de ressonância nessa nação e nós venhamos despertar para isso. Porque o que eu tenho percebido, tanto nós evangélicos como católicos, nós nos empoderamos para dentro
nós nos fortalecemos no Evangelho para dentro de nós, para dentro das nossas igrejas, quando, na verdade, nós tínhamos que sair aos quatro ventos dessa nação e tocar nos nossos irmãos que estão sendo discipulados por esse sistema pernicioso, né? E fazermos acordá-lo, né? Eu acho que o que nós precisamos é de um grande reabibliamento para que aconteça um grande reavivamento nos nossos meios. E eu concordo com o Carlos, nós precisamos deixar de usarmos o Evangelho como um cabo de guerra. Os católicos para um lado, os evangélicos para outro, nós puxando, quando na verdade nós temos que puxar no mesmo sentido, guardando as nossas doutrinas, cada um, mas tendo os nossos pontos de convergência, que são bem claros, né? Você citou aí a questão da absoluta da vida e que nos unem, e nós precisamos exatamente nessa convergência nós levantarmos a bandeira dos princípios de Deus, né, da pátria, da família, da vida e da liberdade, e avançarmos, porque nós somos um elefante que está atado por uma cordinha no pé. Quando nós nos acordarmos a força que nós temos, nós vamos varrer esse socialismo, esse comunismo do nosso país. E não vamos aceitar nenhum tipo de ideologia que vem em confronto aos nossos princípios. Se nós somos essa nação que os dados nos mostram e que nós sabemos, nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos nos omitir. E eu acho que aqui, Kaufmann, nasce um embrião de um debate que eu conclamo a todos que vão assistir, que estão assistindo, a nos ajudarem a fazer com que esse debate ecoe nos quatro cantos dessa nação, para que a gente possa salvar o Brasil de uma minoria barulhenta que quer impor a uma grande maioria as suas ideologias. Muito bom. Eu fico aqui ouvindo aqui, maravilhado aí. Vocês estão falando, o que vocês estão falando é sensacional, né? São coisas, como eu disse antes aí, no fundo da alma, né? E eu fico numa posição privilegiada, porque eu anoto determinadas coisas aqui que vocês estão falando e aí agora eu falo. Por exemplo, o que vocês acabaram de falar no sentido de uma recisma, né, de uma volta, do reencontro dos católicos com os protestantes, né? Eu ia sugerir que eu possa ser o elo perdido, porque eu fui batizado nas duas igrejas. Então, porque metade da família era protestante e metade católica, e a metade católica não aceitou que eu fosse batizado só na protestante. Então, resolveram me batizar nas duas. Então, talvez eu seja esse elo perdido, esse ponto de reencontro. O Carlos falou um aspecto interessante que é comum, né? Nossa Constituição tem coisas escritas nela, e você vê as pessoas, os governos, né, afrontando claramente a Constituição e criando coisas, como essa, que a família é constituída de um homem e uma mulher. É interessante porque a Constituição ela é o resultado do pacto social, ela ilustra o pacto que foi feito, nosso civilizatório, né, como sociedade. Na hora que você afronta isso, você perde totalmente o vínculo com a sociedade, o vínculo original com o que é que a sociedade queria que fosse praticado e que os constituintes colocaram lá, né? Outro ponto interessante é o seguinte, quando a gente fala de como é possível, né, uma nação que é religiosa, que é a favor da liberdade de mercado, que é a favor da família, como é que pode um país desse ser governado por uma minoria materialista, uma minoria com um conceito completamente errado de espiritualidade e tudo, né? E aí eu me lembrei de Ortega y Gasset, né?
porque o Ortega y Gasset falou uma coisa muito interessante, que eu sou eu e a minha circunstância, né? Se eu não salvo ela, eu não salvo a mim. Então, quer dizer, o homem é um conjunto, ele não é só ele, né? É todo aquele conjunto em volta dele. Como é que nós conseguimos chegar nessa situação? É difícil de entender. Com relação a esse negócio do pilar espiritual, né? Eu corro o risco de... O que se diz é que o maior risco dele seria não a submissão ao materialismo, mas a sacralização da política, né? Se criar uma política orientada para isso, que eu acho que não é bem o caso. Mas eu, sob o risco de ser considerado messiânico nesse sentido, eu vejo assim, eu até vou dar um exemplo bem laico aqui, é aquele filme Guerra nas Estrelas, né? Aquele filme, o Guerra nas Estrelas, há uma força que envolve tudo, né? E quando alguma coisa abala essa força, né? Quando há dentro da força são várias forças que agem. Quando tem uma que é muito grande e que deixa de atuar ou atua no sentido contrário, isso desequilibra todo o sistema. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil pode ser realmente esse pilar espiritual, ou seja, ele conta no balanço universal da espiritualidade, ou pode constar, que nem vocês comentaram aqui. É só questão da gente se dedicar a isso, né? Muito bom, esse tema foi muito bom. Mas vamos partir para o próximo tópico, então? Redenção pela oração apenas ou guerra justa? Né? Questão para o debate. Nós devemos apenas rezar pela redenção ou lutar com todas as armas, aceitando a lógica agostiniana da guerra justa? Então, a tese: a fé deve ser luz na escuridão, sustentando a esperança na redenção política do Brasil. E a antítese: quando a injustiça se torna insuportável, só a guerra justa pode restaurar a ordem. Começo agora, então, com o Carlos. Não há uma invalidação, né, na verdade, entre uma coisa e outra, né, porque as injustiças, né, extremas, elas, obviamente, obrigam ações concretas, formais, que podem ser até mesmo a utilização da força para coibir o avanço desse mal. É lógico que a questão da oração ela não está apartada disso, né? Ela faz parte, né, do dia a dia das pessoas, né? A oração é uma conversa com Deus, né? Então você conversa com Deus, você se reabastece, é um diálogo, né? As pessoas que têm uma capacidade mais tranquila assim, de se relacionar numa oração, elas entendem que estão dialogando. Não é apenas um pedido, não é apenas uma expressão de um desejo ou vontade que queira, né? É um diálogo mesmo de crescimento interior e de aproximação formal com Deus, né? Então, logicamente que a oração ela faz parte dessa construção da pessoa, da ação no mundo, da sua análise de consciência, né, do seu exame de consciência diante de Deus, né, e a partir daí, voltando a essa questão da temática, né, da guerra em si, do enfrentamento, no limite, extremamente necessário, e não só necessário, desejável, porque a proteção da vida, que as pessoas não conseguem compreender, por exemplo, a questão da legítima defesa. A legítima defesa não é o ataque a outro. A legítima defesa é exatamente aquilo que você tem obrigação diante de Deus de se proteger do dom da vida que Ele deu a você, a sua família, aos seus familiares e ao seu próprio patrimônio. Então, é uma justa defesa contra uma injusta agressão. Não é um ato voluntário de violência. Ao mesmo tempo, outras questões, como nós estamos fazendo aqui, né, que pode ser chamada em termos de figuras espúrias, né, do estamento jurídico brasileiro, incitação à violência, que é exatamente você trabalhar conceitos, formação e dar instrumentos de autonomia às pessoas e liberdade para decidirem seus verdadeiros caminhos, não se aprisionar a essas estruturas estatais, que nós viramos, na verdade, quando a gente falou em Constituição aqui, não tem Constituição no Brasil, a gente tem, na verdade, concessão,
né, de certos direitos. O que a Constituição confere direitos universais, né, aquilo que está pactuado na Constituição, que a sociedade brasileira definiu, etc., através de seus representantes constituintes, e está lá, foi promulgada. A gente não tem uma concessão daquilo, a gente tem efetivamente aquele direito. E isso foi nos roubado por uma jurisprudência, né, que serve ao crime ao invés da liberdade. Então, o que eu quero dizer é que essa ideia também, força de você ter uma potência moral de enfrentamento, é uma guerra importante, que você só consegue, perdão, através de uma estrutura densa da sua espiritualidade e do encontro com a sua vocação e o seu caminho verdadeiro, que você só se sustenta na oração. Então, acho que são duas coisas extremamente combinadas, importantes e de alta responsabilidade. Não é alguma coisa que você jogue ao vento, qualquer coisa que você possa utilizar de manipulação. Porque quando nós estamos falando nesse sentido aqui, percebam bem, nós estamos falando de caráter individual. Né? De caráter individual. Escolha, oração interna. Quando falamos em família, da liderança, né, dos pais sobre os filhos, da condução, né, da sua formação, dos ensinamentos e dos valores, é a mesma coisa. Agora, cabe, na minha visão, né, uma reavaliação desse enfrentamento. Porque não é só... existem duas questões objetivas, aí eu encerro. Existe a salvação e a condenação. Ponto. Então, as pessoas precisam entender que céu e inferno são duas realidades. Duas realidades, quer dizer, elas existem eternamente. Então, as pessoas precisam saber quais são as opções que elas têm e quais são as suas escolhas. Então, quando nós optamos para o enfrentamento do mal, quer seja ela através do enfrentamento tradicional das guerras, dos avanços, né, que se tem contra o enfrentamento do mal ou com a potência do falso, mas também temos o outro lado, que é o quê? A perversão da natureza humana, que é feita através do campo ideológico, do campo educacional, do campo dessas estruturas sociais controladas, tal chamada sociedade civil, que não representa absolutamente nada, só a multiplicação de interesses de domínio desse globalismo que a gente vive. Então, eu conjugo da seguinte maneira: oração e guerra. Oração e guerra. Como diriam os beneditinos, né? Orar e trabalhar. E trabalhar significa meter a mão na massa e a mão na arma. É verdade. Joel, por favor. Eu concordo com o Carlos e a oração, na verdade, ela é uma palavra dupla, né? É orar e agir ao mesmo tempo, né? Você ora com uma ação. Ela não é a oração, ela não é um ato passivo, né? Mas é um ato ativo onde você ora, né? Busca a Deus, a direção, mas no mesmo momento você age, né? Do ponto de vista cristão, a tensão entre oração e guerra justa reflete a dualidade entre confiar em Deus e agir no mundo. Alguns princípios podem orientar essa reflexão aí, que é a primazia, por exemplo, da oração. A Bíblia nos exorta e exorta os cristãos a orar por seus governantes e pela paz. Está lá em 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, né? E a oração não é passividade, mas um ato de fé que reconhece a soberania de Deus, mas no mesmo momento também, antes de qualquer ação, nós somos chamados a buscar uma direção para uma ação que nós precisamos fazer. E aí vem a atitude profética não violenta, né? A fé cristã deve ser uma luz que confronta a injustiça por meio do testemunho, da denúncia profética, né? Você tem que denunciar no mundo espiritual, mas para você denunciar no mundo espiritual, você tem que abrir a tua voz aos quatro cantos, né? Denunciando as anomalias, as injustiças que estão acontecendo.
Por exemplo, no judiciário nosso brasileiro, nós precisamos denunciar essas pessoas, como já foi citado aqui, que se intitulam cristãos, mas no mesmo momento o cara faz uma decisão absurda, né? E nós precisamos denunciar isso, né? Confrontar essa injustiça por meio de testemunho, da denúncia profética, da promoção de valores do reino de Deus e de uma resistência pacífica, como a de Martin Luther King, né? Que, inspirada em um princípio cristão, se tornou um exemplo de como confrontar as injustiças sem recorrer à violência. A cautela, embora a lógica da guerra justa passa a ser considerada em casos extremos, ela deve ser, claro, cuidadosamente, né? Mas tem coisas que nós precisamos fazer através da redenção política e espiritual, né? A redenção política do Brasil, sob uma ótica cristã, deve ser confundida com a imposição e a teocracia ou com a vitória de uma agenda partidária que venha mudar esse quadro que está aí. E aí nós precisamos influenciar, nós precisamos tomar atitudes, nós precisamos nos colocar na brecha, né? Nesse lugar espiritual, né? Chamado brecha, e incentivar aqueles que têm a vocação de ocupar esses lugares, que são os 7 montes de influência da nação, né? Porque é uma ocupação, né? Nós precisamos, através da oração, exercitar nossa fé, mas através da nossa ação, ocupar os espaços, né? E é uma ocupação, se nós nos omitirmos, alguém vai ocupar esse espaço, e é o que tem acontecido no nosso país, né? Nós precisamos, quando a gente faz essa contextualização no Brasil, né? Essa crise de valores e os desafios sociais que nós encontramos, a corrupção, a violência, a desigualdade, a injustiça cometidas, né, nas decisões judiciais, onde o governo e o judiciário formaram um consórcio do mal para perseguir direitos absolutos, né? Por exemplo, a liberdade de expressão. Então, nós precisamos, e a oração, como fundamento, ela deve ser a base para qualquer ação, buscando a sabedoria, claro, o discernimento, mas é um movimento que nós precisamos provocar na nação, comuns, né, entre católicos, evangélicos, brasileiros de bem, né, que reforçam essa esperança de uma intervenção divina, em primeiro lugar, mas divina através das nossas ações, divina através das nossas manifestações, através das nossas cobranças, das nossas falas, dos nossos posicionamentos, da nossa ocupação de espaço, de lugares e de cargos estratégicos na nação, que nós não podemos nos omitir, e é uma das coisas que as pessoas de bem muitas vezes têm se omitido, porque entendem que a política a política é perniciosa, a política é um antro de corrupção, eu não vou me meter lá. E, no entanto, essas pessoas continuam lá, continuam se reelegendo, e nós não afrontamos elas, né, com essas nossas ações. E nós precisamos evitar instrumentalizando, através da nossa fé, discutindo essas perguntas, provocando, né, como se fazer, que ferramentas nós podemos usar para mudar essa dominação. E essa é uma guerra espiritual contra a injustiça, que deve ser espiritual e ética, não militar, é claro, mas preservar a integridade do testemunho cristão,
né, colocando os nossos posicionamentos. E eu gostaria de concluir sobre uma perspectiva cristã, que a redenção pela oração ela é o fundamento principal, pois reconhece que Deus é a fonte de toda a transformação. A fé deve ser a luz da escuridão. Então, nós temos algo que essa turma aí do mal não tem. Nós temos do nosso lado a verdade. E lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, tem um ditado que diz que quem cavalga na verdade não precisa de rebenque nem de espora. Então, nós estamos do lado certo, nós só precisamos nos ajuntarmos, né? Como aquela na reconstrução de Jerusalém, né? Onde os que estavam reconstruindo os muros, eles estavam um longe dos outros, né? E eles precisavam se juntar. Com a mão, eles faziam a reconstrução, tinham a pá, tinham a colher de pedreiro, e na outra mão tinha uma espada para se defender do inimigo, né? Então, nós sustentando essa esperança da redenção da política e através da espiritualidade brasileira, por meio desse testemunho ético, profético, né, que a gente precisa ter, a lógica da guerra é a lógica da guerra justa, né? É uma guerra justa, é uma guerra espiritual, mas que nós precisamos ter as nossas ações, né, embora teologicamente discutível em casos extremos, deve ser vista como talvez um último recurso e aplicado com extrema cautela, evitando que a fé seja cooptada, às vezes, por agentes políticos que querem tirar proveito. Então, eu conclamo, sim, que nós devemos fazer a guerra justa, né, pela oração, pelas nossas ações, e fazermos com que os nossos irmãos católicos e evangélicos no Brasil acordem para esse tempo profético que nós estamos vivendo. Muito bom. Eu concordo com vocês. Eu vejo claramente que orar é acender uma vela na escuridão, mas não é uma coisa passiva. Ela realmente tem que ser acompanhada de uma ação, né? E eu acho que o caminho está em unir as duas coisas, né? Orar e combater, né? Como vocês falaram, né? E aceitando que se o mal chegar a um ponto de que se consolidar ao ponto de corromper totalmente a situação, a ordem, a luta, a guerra justa, né, como a gente falou aqui, ela pode ser necessária para restaurar o bem comum dentro daquelas limitações da violência que nós falamos, né? Agora, não se trata de escolher entre resignação ou revolta, mas de manter a vela acesa como uma maneira de orientar a luta, né? Então, eu penso assim, vamos escolher mais um assunto para falar. O que vocês acham de falar sobre a laicidade do Estado? Então, começamos então com o Joel para esse último tópico, e aí a gente faz algumas considerações cada um e encerra. O Estado laico, né? Neutralidade ou campo de batalha? Questão para o debate. O Estado laico protege a fé ou a sufoca sobre o pretexto da neutralidade? E a tese? A antítese. No Brasil, a laicidade tem sido usada como arma contra a fé, privilegiando ideologias materialistas. Então, esse é o tema. Está com o Joel a bola. Então. Bom, do ponto de vista cristão, né, esse conceito do Estado laico, na sua formação ideal, ele é entendido como um sistema que garante a separação entre a Igreja e o Estado, né, permitindo que todas as religiões, ou a ausência delas, né, coexistam sem que uma seja imposta ou privilegiada pelo governo. A laicidade, nesse sentido, ela pode ser vista como uma proteção à liberdade religiosa, um valor caro aos cristãos, e que historicamente enfrentaram perseguições em contexto onde uma religião estatal predominava. A liberdade religiosa, e a Bíblia enfatiza a liberdade de consciência e a escolha pessoal pela fé, né?
Um Estado laico, ao evitar a imposição de uma religião oficial, ele cria um espaço para que os cristãos vivam e proclamem a sua fé livremente, sem coerção estatal. E no Brasil, a Constituição de 1988 garante a liberdade religiosa no artigo 5º, no inciso 6º, se não me falha a memória, o que permite que igrejas cristãs, evangélicas, católicas, cresçam e atuem sem restrições formais, né? Então, a inspiração sem imposição e a laicidade, em teoria, permite que a fé cristã inspire valores éticos, morais na sociedade, como a defesa da vida, da família, da justiça, da liberdade, né? Sem que a igreja tente estabelecer uma teocracia. E os cristãos frequentemente defendem que sua fé deva influenciar a esfera pública, mas sem violar a liberdade de outros ou alinhando-se ao chamado de ser o sal da terra e luz do mundo, né? Então, diante dessas teorias, né, e que nós temos estabelecidas aí por alguns teólogos e estudiosos, né, a gente entende que nós temos um campo favorável no Brasil para que se desenvolva a espiritualidade, né, a fé, dentro das nossas igrejas. A gente tem encontrado agora, nesses últimos tempos, algumas ações que têm ligado um sinal de alerta, né? Há pouco tempo, um padre católico foi banido das redes sociais por fazer pronunciamentos contrários ao STF, né? E vários pastores também, né? Recentemente, agora essa semana, nós tivemos aí o pastor Silas Malafaia, né? Que é uma figura conhecida no Brasil, sendo incluído num inquérito sem nenhuma base legal, totalmente a gente percebe ali uma tentativa de calar a voz de um líder religioso que se pronuncia e que tem tocado essa trombeta que nós temos falado aqui. Então, isso é um sinal de alerta que nós precisamos nos preocupar, sim, com o que está acontecendo, né? E o Estado laico, ele pode se tornar um campo de batalha, né? Sufocando a fé. Apesar do ideal de neutralidade, muitos cristãos do Brasil percebem a laicidade como um campo de batalha onde a fé cristã, muitas vezes, ela é tolhida, né? Mas nós precisamos ficar atentos para isso e ficar alerta, né? E não baixarmos a guarda, né? Não só da nossa oração, mas também da nossa ação nesse sentido. Era isso. Perfeito. Carlos, está com você agora. Eu acho que esse é um tema que cabe um seminário, né? Que só dentro da condição da laicidade do Estado, né? Muitas coisas estão escondidas ali dentro, né? É muito bonito falar em laicidade, né? Quando na verdade você não tem neutralidade nenhuma, né? A sua aplicação é um materialismo prático, né? Que é aquilo que o Estado vamos dizer assim, se converte, né? Então, eu acho que são linhas antirreligiosas, na minha visão. Não vejo uma condição de neutralidade nenhuma, ao contrário. E eu vejo também uma condição de ataque frontal à liberdade religiosa, porque, na verdade, o fruto desse Estado, né, que é formado pelo desejo da própria sociedade, essa estrutura que é posterior, né, à própria religião, é posterior à própria família, né? Então, o Estado em si, ele se tornou uma espécie de controlador de direitos, né?
Então, eu não vejo no laicismo do Estado uma pluralidade, que é o que a gente advoga. Várias expressões religiosas, nenhum domínio sobre o Estado. Mas o que nós não vemos é essa identidade desse Estado no pluralismo que é a formação, por exemplo, da sociedade brasileira. Se a gente tivesse efetivamente a representação daquilo que tem, vamos chamar assim, uma significação mais forte para a cultura e para a formação do povo brasileiro, se você olhar as decisões do Estado, elas não estão ali representadas, ao contrário, elas estão alijadas. É uma estrutura, né, produzida para atacar as religiões, ser antirreligiosa e dizer o seguinte: quando você tem determinadas visões, no sentido de determinadas matérias, vamos chamar assim mais clássicas, a própria defesa da vida, né, de maneira ampla, né, eles logo carimbam como uma visão religiosa, não uma visão humanitária, e diz o seguinte: você não pode impor, então, aquilo que a sua religião pensa ao Estado brasileiro. Ora bolas, como é que não? O Estado brasileiro é que tem que impor às religiões, né, aquilo, os seus fundamentos, as suas bases e os seus valores, os seus princípios do próprio povo. Que ente é esse, né, que se sobrepõe à vontade do povo? Então, eu vejo o Estado laico como, na verdade, um encarceramento das liberdades e da autonomia religiosa, tá certo? Que fazem com que, aí sim, haja uma possibilidade de uma ampla democracia, de uma discussão ampla sobre um conjunto de projetos e valores. Se a sociedade brasileira é contra o aborto, por que você não pode fazer uma legislação que seja contra e coloque objetivamente, como a própria Constituição já diz, mas que se siga a Constituição, e os ministros, por exemplo, do Supremo não seguem, tribunais inferiores da mesma maneira? Por quê? Porque eles têm um entendimento, de repente, sobre questões de minoria. Ora, minoria é minoria. No ambiente democrático, minoria tem voz e tem voto, mas não ganha. Isso não significa opressão, isso significa um sistema, né, que está convencionado entre que a maioria tem o poder de decidir, temas centrais para ela, e que a minoria vai ser derrotada. E tem outros pontos de convergência com a minoria que se somam. E você pode, logicamente, ter decisões que agradam a todos os lados. Mas não é através de uma imposição de um Estado laico e dizer que o discurso da defesa da vida é tipo assim, um discurso meramente religioso, que as liberdades é um discurso meramente formal religioso, que a questão do direito de defesa, a legítima defesa, é uma questão que precisa ser examinada melhor, porque ela não pode ser, vamos dizer assim, potencializada ao máximo. Então, quer dizer, nós estamos caminhando para um cerceamento de liberdade e as autoridades religiosas que deveriam ter o respeito do Estado estão submetidas a ela. O caso, por exemplo, do pastor Silas Malafaia, né? Quer dizer, não existe uma imunidade a um religioso. Por exemplo, ele veio de uma inauguração, se não me engano, numa igreja dele em Portugal, né? Isso. Aí, o que ele foi fazer lá? Ele foi inaugurar uma igreja. Ele foi pregar naquele ambiente, ele foi lá, dentro da religião dele, da fé, o que ele acredita, consagrar aquele ambiente religioso, de culto. Aí vem o ministro, tira o passaporte dele. Aí, porra, então, quer dizer, ele tem uma função missionária, né, que transcende as fronteiras brasileiras. Então, esse é o Estado laico? É esse Estado que a gente defende? Porque uma determinada opinião de um pastor ou de um outro religioso, que seja de qualquer linha, né, de profissão de fé, ele tem que ser garroteado pelo Estado, pelo censor do Estado? Quem arrogou a estes sujeitos o controle absoluto da nacionalidade brasileira e do pensamento? Aquilo que está vigindo no Brasil é anticristão. Então, os cristãos, principalmente os líderes religiosos, deveriam se manifestar contra a ação do Estado. Você prender inocente,
Vou citar só um caso dessa moça, Débora do Batom, perdeu uma anel numa estátua que não tem o menor significado hoje no Brasil, que é a Estátua da Justiça. 14 anos de cadeia. E quais são, independentemente da fé que ela professa, todas as religiões deviam se manifestar na defesa do direito, da justiça e, outra coisa, da proporcionalidade da pena quando existe, não quando ela é fabricada. Então, esse é o Estado laico. Perfeito. Esse é o Estado laico, é o Estado que quer chegar para a religião e dizer assim, ó, fica na sua, porque você tem uma obra social aqui que nós vamos destinar tanto. Aí o cara faz aquela conta, né? Vou atender tantas pessoas, vou receber uma verbinha aqui, e aí eu monto meu projeto social, etc. Não, a igreja não é projeto social. A igreja é projeto de salvação de almas. E principalmente dos algozes, dos marginais que querem nos oprimir. Precisamos rezar por eles e precisamos efetivamente tentar convertê-los. Só tem uma forma. Tem que falar no ouvido deles. Ou melhor, não no sentido pessoal direto do ouvido, é no sentido, tem que falar para que o ouvido deles ouça. Que eles vão ter a oportunidade de escolher a salvação ou o inferno. Isso é uma decisão de cada um, individual. Então, Estado laico, para mim, é um aprisionamento das liberdades religiosas e das livres ações evangelizadoras que esse país principalmente precisa. Bom, sem dúvida, excelente. Olha, do que vocês falaram, né? Por exemplo, Joel falou do crescimento dessa entidade, né? Que é o tal do Leviatã, que o Hobbes falou lá atrás. O nosso Leviatã é enorme, né? Ele está tentando subjugar a sociedade, é o que o Carlos falou. O Estado tentando impor os valores para a sociedade, os valores que eles criaram, valores que não têm base natural nenhuma, não tem nenhuma lei divina, nada que suporte a nada disso, né? Eu vejo o Estado laico, a ideia, a concepção inicial como uma forma de preservar um espaço para todas as religiões, muito bom, muito positivo. E não é o que aconteceu, é o que vocês estão falando. Longe de proteger, de criar esse espaço, o Estado tenta confinar a fé a um espaço privado, para não atrapalhar os seus planos materialistas, né? Ele amputa a dimensão espiritual da vida social, né? E eu acho que, como síntese, né, no meu ponto de vista, o desafio brasileiro não é rejeitar a laicidade, mas recuperá-la para aquele sentido autêntico inicial, né? De um Estado que reconhece a importância da espiritualidade, né? E para a vida social, sem se submeter a ela, né? E que protege a tal da pluralidade religiosa, sem cair na hostilidade contra o sagrado. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que nós... Kaufmann, só resgatando uma questão sua rápida. Você falou, eu entendo e friso isso, se eu interpreto correto o que você me disse. O Estado tem que reconhecer. Perfeito? Foi o que você disse, né? Ele não tem autoridade para classificar Exatamente. A condição do exercício religioso. Então, esse direito, ele está exatamente acima de qualquer concessão do Estado. Isso aí precisa ser dito, que é o que você falou, mas eu gostaria de sublinhar isso, e o pastor José da mesma forma, né? Nós temos que colocar as religiões, no caso, eu particularmente sou católico, em outro patamar. É outra linha de ação, ela não está sob o jugo do Estado e nem sob as fronteiras dele. É isso que nós precisamos deixar claro. Então, quando se fala em laicidade, é, na verdade, o enfraquecimento da força da Igreja em relação a questões, por exemplo, objetivas que o Estado quer, vamos dizer assim, autodeterminar. Então, eu desconsidero qualquer força de poder civil sobre a Igreja Católica. Eu falo sobre a evangélica, não é minha especialidade. Mas sobre a Igreja Católica, não reconheço nenhuma autoridade civil. Isso é um ponto claro. A Igreja Católica tem uma representação estatal, sem dúvida nenhuma, né, melhor de Estado, né, que é a Santa Sé, e ali se dialoga com os Estados. Mas, do ponto de vista, nós estamos falando aqui da religião,
e não reconheço qualquer tipo de subordinação ou determinação de atos civis que possam interferir internamente nas decisões da igreja, que ela é autônoma e só tem um caminho, né, que é exatamente o depósito da fé dado por Jesus Cristo, seu fundador. Perfeito, bem claro, mais claro impossível, exatamente. Obrigado aí por você, inclusive, confirmar mais esse meu ponto de vista, você explicá-lo melhor, né? Por isso vocês são os especialistas. Eu só toco na ferida, vocês é que falam. Olha, eu acho que nós estamos um tempão aqui, foram ditas coisas tão importantes que se a gente conseguisse, de alguma maneira, divulgar, ampliar isso aí, será sensacional, né? Tomara que eu tenha conseguido gravar tudo aqui nesse meu equipamento aqui simples, né? Mas vamos fazer o seguinte, agora cada um faz uma despedida pequena, um pequeno parágrafo de despedida, deixando uma mensagem, principalmente os senhores aí que são homens de Deus, então deixando uma mensagem clara para o rebanho, de maneira geral, né? Tanto católico quanto protestante. Então vamos começar pelo Joel. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui, né? Por essa oportunidade que a gente tem. Agradecer ao Flávio Kaufmann pela ideia, pelo desprendimento, né, de estar cumprindo um propósito aí, que é levar ideias, né? E ideias não são metais que se fundem, né? E nós precisamos desses espaços, nós precisamos fazer mais isso, né? E eu conclamo a todos aí que nos ajudem no compartilhamento desse conteúdo. Quando você falava do Estado Leviatã, né? E há uma guerra aí, eu não me lembro se 2018, acho, 2017, eu tive uma visão de uma batalha sobre Brasília, exatamente em cima do Congresso Nacional. E aí eu pedi para um rapaz que trabalhava com imagens, né? Contei para ele, eu disse, olha, me faz uma imagem dessa batalha. E aí era um Leviatã, né? Enrolado na torre ali do Congresso, né? Do Senado e da Câmara. E um leão, né, que é o símbolo do leão de Judá, né, protegendo a bandeira do Brasil, que estava naquela haste, mas lutando com esse Leviatã. E esse Leviatã, ele não era vermelho, ele era azul porque ele estava travestido. Ele veio sorrateiramente se infiltrando. E por talvez não ser vermelho a cor dele, a gente caiu na armadilha dele, né? E aí agora, há pouco tempo, eu tive assim um insight, né, espiritual, e eu entendi que é para esse momento, essa guerra é nesse momento. E aí eu coloquei na inteligência artificial para dar vida para aquela imagem. E foi incrível assim a batalha que se travou entre o leão de Judá e o Leviatã. Quem quiser ver essa imagem, vai lá no meu Instagram, está lá no meu Instagram, Joel Serra, né? E que Deus abençoe a todos. Precisamos tocar essa trombeta junto com o Carlos, junto com o Flávio, e trazermos outros irmãos a afinarmos a nossa trombeta e tocar ela com mais força nesse Brasil, para que a gente possa acordar os nossos irmãos cristãos católicos, né, cristãos evangélicos, para que eles se posicionem para a batalha, para a guerra, né, da oração e da ação. Um abraço, obrigado a todos aí. Obrigado, Joel. Que mensagem bonita, que imagem bonita, profética, quem sabe, né? Tomara. Carlos, por favor, seu encerramento agora. Bom, Kaufmann, agradeço, né, a você, né, por ter tido eu que agradeço a vocês. Não, mas eu agradeço a você, ter tido o prazer de conhecer o pastor Joel Serra, né, dessa conversa tão equilibrada, eu acho que vai ser muito útil para as pessoas, né, que não é um
um ambiente acadêmico, né, professoral, né? Nós estamos fazendo uma discussão bastante coloquial sobre as coisas, né? E pontos importantes que as pessoas precisam voltar a considerar. E não só, mais do que as pessoas voltarem a considerar, eu acho que essas temáticas elas têm que ser introduzidas, né, nas discussões que são feitas, porque o Brasil não vai se restaurar pela economia. Se fosse pela economia, era muito fácil. Temos um potencial econômico excepcional, nós temos todos os instrumentos técnicos da economia que podem, enfim, fazer com que esse Brasil progrida. Mas a mediocridade humana, né, a cretinice mental, enfim, aí o egoísmo, é tudo isso que precisa ser combatido. A economia é o menor dos problemas do país. O que afunda o Brasil exatamente é essa alma pequena, né? Vamos chamar assim poeticamente, né? Uma alma pequena, né? Então, eu fico feliz da gente ter podido conversar, te agradeço mesmo por ter nos colocado juntos aqui nessa conversa, nesse debate, nessa dinâmica de uma conversa bastante, eu diria, inspirada, né, pela graça de Deus, porque ele é fonte, né, de tudo aquilo que a gente acabou colocando nessa nossa discussão, quer dizer, e ao mesmo tempo somos pessoas concretas, né? Aqui não tem, tipo assim, nenhuma falta de realidade objetiva, né? Nós tratamos assuntos transcendentes e reais do mesmo campo e da mesma forma, porque há uma conexão profunda e que esse divórcio produzido, né, pela mentalidade iluminista, pelo modernismo, que fez com que exatamente esse conjunto de valores fosse esgarçando no tempo, de uma maneira muito assim sutil, e fora as penetrações, né, desses vírus, né, marginais que a mente humana produziu e que foram desconstruindo a nossa própria natureza. Então, eu agradeço a você novamente, agradeço aí, a alegria imensa, pastor, conhecê-lo, conversar, espero que tenhamos outras oportunidades de encontro. Me sentirei muito honrado, Cafune, se você me convidar para outras conversas. Muito obrigado, viu? Sem dúvida nenhuma. Olha, eu que agradeço vocês aí, porque é aquele negócio, eu fico imaginando aqui que eu vou fazer esse ciclo de debates em várias áreas e vou aprender muito, como aprendi hoje, como me senti recompensado espiritualmente com essa conversa aqui. Para o pessoal que está assistindo, né, e que venha a assistir essa nossa conversa, eu quero dizer que eu fiz questão de começar com essa área da espiritualidade, porque eu concordo com o que o Carlos e o pastor Joel falaram. O que nos falta é isso, o que nos falta é a fé, o que nos falta é a ação dentro de Deus, a ação dentro de Cristo. É isso que nós precisamos acordar no nosso país. O resto virá naturalmente a reboque. E eu queria deixar uma mensagem para todo mundo, que é a seguinte, que eu tive refletindo. Mesmo quando as trevas parecem dominar, a fé permanece como a chama que nenhum poder terreno pode apagar. O Brasil, que é marcado por essa vocação espiritual que nós falamos aqui, e pela força do seu povo, não está condenado ao jugo dos ímpios, né? É na fidelidade a Deus, na defesa da família e na coragem de permanecer de pé diante da mentira que nós vamos encontrar o caminho da libertação e do renascimento. Muito obrigado a vocês aí por essa participação.